Fala galera, beleza? Bom dia aí para todos vocês. A gente está começando aqui um episódio do nosso podcast Som no Vestiário, podcast apresentado por mim, Lorenzo, né, com o meu amigo Pietro, meu amigo Luca e o meu amigo Zeke. Bom, a gente separou aqui dois blocos no nosso podcast, o bloco do futebol e o bloco do rock, para falar aqui com vocês, né? Eu e o Pietro somos do bloco do futebol, o Luca e o Zeke são do bloco do rock, e eu e o Pietro aqui no bloco do futebol vamos falar sobre a falta do acesso do Novo Horizontino para a Série A no Campeonato Brasileiro, a repescagem que a Itália vai ter que jogar para ir para a Copa do Mundo, o risco de queda do Santos no campeonato, o caso Bruno Henrique e a final da Libertadores e as semifinais da Copa do Brasil. Olá, meu nome é Lucas e vamos apresentar a Hora do Rock. As notícias que iremos debater é João Gordo no podcast Sem Medo de Errar na sua opinião, Sacrifix se juntará a Artilheiro e a Trope em São Paulo, Geezer Butler revela planos interrompidos com Heaven Hell e reencontro do Black Sabbath no Natal. Também falaremos as últimas palavras de Osbourne e Alice in Chains Jerry Central revela os próximos passos da banda para o início de 2026. Bom dia a todos vocês. Aqui a gente está para mais um episódio do Som no Vestiário, nosso podcast aí de rock e futebol. A gente está aqui, eu e meu amigo Pietro, para falar da aula do futebol. Né? A gente vai começar aqui, vamos falar dos nossos 5 tópicos que a gente separou para discutir nesse episódio. E os nossos amigos aí da Hora do Rock vão falar deles daqui a pouquinho. Bom, primeiramente a gente estava aqui, eu e Pietro, para discutir sobre o campeonato brasileiro em geral, né, o futebol mundial. Aqui a gente vai falar em primeiro ponto sobre o campeonato da segunda divisão aí, do campeonato da Série B, que tá dando o que falar, né? Tá dando uma boa movimentada. Bom, na Série B a gente tem como destaque a volta do Curitiba à primeira divisão, com uma rodada de antecedência, o Curitiba que já garantiu aí o acesso para a primeira divisão e está lutando aí para conquistar o título com o seu maior rival, que é o Atlético Paranaense, né? O Atlético que também precisa apenas de um empate na próxima rodada para se classificar para a primeira divisão. Pode também, em caso de vitória e uma derrota do rival esmeraldino, pode aí ser o campeão da Série B. Bom, agora saindo desse tópico, indo para falar um assunto um pouco mais polêmico, a gente vai falar agora sobre o caso Bruno Henrique, entre os outros casos aí, que estão gerando um pouco de revolta, né, nas torcidas brasileiras. A gente tem o caso do jogador Bruno Henrique, o jogador ídolo do Flamengo, que acabou se envolvendo num esquema de apostas lá em 2023, onde ele forçou um cartão amarelo numa partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, e aí acabou beneficiando um grupo de apostadores, grupo esse que era da família do jogador. Né? Esse ano ele acabou sendo julgado, depois de muita demora para acontecer o julgamento dele, ele acabou sendo julgado e acabou que não foi indiciado a nada, ele não levou nenhuma multa, nenhuma suspensão. A multa, no caso, que ele acabou levando foi baixíssima, comparada de outros jogadores que cometeram crimes iguais ou até menos agravantes que o do jogador e tomaram suspensões maiores e multas maiores. E isso acabou causando muita revolta nos torcedores aí, rivais do rubro-negro. Tem também se discutido o caso do menino Alan, que joga no Palmeiras, que acabou tomando 2 jogos de suspensão por conta de um lance de uma falta contra o jogador Samuel Xavier do Fluminense e acabaram comparando, né, os dois fatos que aconteceram, né? O Bruno Henrique, que não levou nenhuma suspensão por ter cometido um crime, e o Alan, que foi suspenso por 2 jogos e acabou cumprindo o gancho que ele já havia cumprido. Né? Ele havia cumprido já por ter sido expulso na partida e teve que cumprir novamente por conta do resultado aí da decisão do STJD. Bom, agora saindo um pouco do assunto do futebol brasileiro, a gente vai para o futebol internacional, né? Falar da nossa querida Itália, a seleção aí que, mais uma vez, a terceira vez em 10, 11 anos, a Itália fica de fora, né, da classificação eliminatória para a Copa do Mundo e acaba tendo que jogar a repescagem para tentar se classificar para o torneio internacional. Né? A Itália que já havia sido o segundo lugar tanto na fase de grupos das eliminatórias para a Copa de 2018
quanto para a de 2022, ficou também em segundo lugar na fase de grupos aí das eliminatórias para a Copa de 2026. Né? A Itália que vem, apesar do título da Eurocopa de 2020 e 2021, apresenta aí um time consistente, um time decisivo há pelo menos uns 15 anos, mais ou menos, né? Bom, a Itália pega, provavelmente, ainda não sabemos, né, quem são os adversários. Nós sabemos quem são os adversários que a Itália pode enfrentar, nós não sabemos quem será o adversário real. A gente sabe que a Itália pode enfrentar a Suécia ou a Macedônia do Norte, que já enfrentou nos últimos anos, e ele foi eliminada para a Suécia em 2018 e em 2022 para a Macedônia do Norte. E pode pegar também a Irlanda do Norte, né, que são equipes consideradas inferiores, porém pro nível de futebol apresentado pela seleção italiana, a se esperar que essas equipes possam fazer um embate de igual para igual para a seleção da terra da pizza. De volta para o futebol brasileiro, vamos falar um pouco sobre o Santos de Neymar. Né? O Santos que está embalado depois da vitória no clássico contra o Palmeiras, acabou saindo da zona de rebaixamento. Porém, tem um jogo muito difícil ainda contra o Mirassol, lá aqui na Vila Belmiro. Né? O Mirassol que faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. E o Santos, que é o 16º colocado da tabela, vai enfrentar o Mirassol, que é o 4º colocado, querendo a vaga da Libertadores. O Mirassol que apresenta um futebol encantador, um futebol para frente, um futebol bonito, e que vem ganhando de grandes equipes, né? Ganhou do Palmeiras, ganhou do Corinthians, ganhou de todos os paulistas no primeiro turno. E vai enfrentar o Santos e pode prejudicar o Santos aí nessa luta contra o rebaixamento, né? Se o Santos cair no final desse ano, será o segundo rebaixamento na sua história e o primeiro da carreira de Neymar, né? Que é um grande craque, foi um dos melhores do mundo no seu auge. Voltou ao Santos no início desse ano para ajudar a equipe e pode ser rebaixado com o time do coração. Né? A gente espera que dê tudo certo para a equipe santista, né? Uma equipe muito grande que não condiz, o tamanho da equipe não condiz com o momento atual, porém, se não tomar cuidado, vai acabar caindo para a segundona mais uma vez. Agora, saindo um pouco do Campeonato Brasileiro, a gente continua falando de futebol nacional, futebol de grande porte. A gente vai falar sobre a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil que terá suas semifinais disputadas em dezembro. A Copa do Brasil que conta com grandes times, grandes duelos nessas semifinais. O primeiro duelo é entre os dois favoritos, né? Muitos dizem aí que quem passar nessa semifinal pode se sagrar o campeão, que é a semifinal entre Cruzeiro e Corinthians, né? O Cruzeiro que vem sendo um dos melhores times do Brasil hoje, né? O terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, conseguiu cavar uma semifinal de Copa do Brasil, eliminando o seu maior rival Atlético Mineiro nas quartas. Chega embalado, né, com um dos artilheiros do Brasil, Caio Jorge, grandes jogadores como o Cássio, o goleiro, Matheus Pereira no meio. O time vem embalado, vem bem para a decisão e é dado como favorito por ter um ano melhor, né, uma temporada melhor que a do Corinthians em geral. Porém, o Corinthians já se mostrou muito forte e grande nas Copas, né, eliminou aí o Palmeiras, que é seu maior rival, na própria Copa do Brasil nas oitavas, eliminou o Atlético Paranaense nas quartas, é o atual campeão paulista e tem, né, como sua principal arma a decisão na volta no seu estádio, né? O jogo será decidido em Itaquera na partida de volta e na partida de ida o jogo será no Mineirão, né? O Corinthians tem esse ponto a mais que o Cruzeiro tem bons jogadores também, Rodrigo Garro, André Carrillo, que pode voltar de lesão aí antes da semifinal, Yuri Alberto, e entre outros grandes jogadores aí na equipe do Corinthians. A outra semifinal, temos o clássico entre Fluminense e Vasco. O Vasco que vivia um grande momento nas últimas partidas, acabou sofrendo algumas derrotas, mas vem aí com um time embalado, né? Vem com o garoto Ryan jogando muito, o goleiro Léo Jardim. Vem um bom time do Vasco aí para enfrentar a equipe do Fluminense, né? O Fluminense que foi o 4º melhor time do mundo no Mundial de Clubes, vem oscilando, né? Momentos aí na temporada, um jogo joga muito bem e vence, outro jogo joga muito mal e perde, e perdeu para o Vasco aí o último jogo que disputaram as duas equipes no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco é dado como favorito desse confronto,
porém eu acho que talvez seja o confronto mais equilibrado dessa Copa do Brasil ao longo da competição, né? A gente torce muito para que tenhamos boas semifinais e os adversários que passarem façam uma ótima final. Por último, a gente vai falar do assunto que todo mundo quer saber, né? A final da Libertadores de 2025. A final da Libertadores será disputada entre os melhores times da América nos últimos anos, entre Palmeiras e Flamengo, né? Os melhores times do Brasil, campeões, times resilientes, que vêm aí disputando sempre, todos os anos, para ver quem é o melhor time da América, quem é o melhor time do Brasil, e essa final pode realmente mostrar quem que é o melhor aí da nossa geração. A gente viu o Flamengo passando contra o Racing, fazendo um bom jogo no Maracanã, um bom jogo defensivamente na Argentina, passou, venceu por 1-0 no agregado e foi o primeiro classificado. Depois nós vimos a virada histórica do Palmeiras sobre a LDU, após perder um jogo por 3-0 na ida, virou em seu estádio 4-0 na volta, mostrando mais uma vez que o Palmeiras é a maior equipe dessa competição no âmbito do futebol brasileiro, né? E não temos, para esse confronto, não temos favoritos, são as melhores equipes da América, uns podem dar o Palmeiras, outros o Flamengo, e temos a expectativa apenas que seja um bom jogo, né? Quem vencer essa final pode aí se denominar o melhor time do Brasil na nossa geração. Lembrando que o Flamengo vem sem o atacante Pedro, que apesar de estar com uma lesão no braço que poderia ser recuperado até o dia da final, acabou sentindo a coxa na manhã dessa quarta-feira, dia 19 de novembro, e foi confirmado pelos médicos do Flamengo que ele vai ficar de fora da final, né? Algo que desfalca e deixa muito triste os torcedores do Flamengo, mas que anima muito a torcida do Palmeiras de não ter a preocupação com o atacante do rubro-negro. Olá pessoal, meu nome é Luca e agora você está na Hora do Rock. Debateremos notícias sobre o rock, entre elas, João Gordo com o podcast Sem Medo de Errar e sua opinião política e pessoal, que ocorreu no dia 15 de novembro. A seguir, Sacrifix se juntar à Artilhery e à Trope em São Paulo nos dias 11 e 10 de dezembro. E Geezer Butler tem planos para o álbum Heaven Hell, e o reencontro da banda Pluck sábado no Natal. E os nossos debates rápidos. Últimas palavras de Ozzy Osbourne para Nano Bittencourt e, por fim, Alice in Chains com Jarvis Cantrell revelando próximos passos à banda para o início de 2026. Bom dia, Luca. E como tá sendo nossa semana aqui, perdemos muitos músicos, o Ace Frehley, do Kiss, Ozzy Osbourne e também o baixista do Limp Bizkit. Nossa senhora, só perdas. E acabou de lançar também, né, o livro do Layne Staley, que é o diário dele. E que legal, né? Ainda não lançou em português, mas lançou em inglês. Eu estou aqui também treinando Detroit Rock City, do Kiss, para fazer um tributo pro Ace Frehley. E é isso, né?